Haribo, que bom estamos aqui para mais uma reflexão, né, noturna, onde podemos colocar alguns pontos da realização transcendental em questão para termos sempre essa boa associação do conhecimento espiritual. Então é dito que aqui, né, nessa era em que estamos vivendo, nessa Kali Yuga, né, ela é caracterizada, né, ou chamada era de Kali Yuga, porque é uma era de hipocrisia e desavenças. Isso é sempre bom ser frisado, né, que no mundo material, como nós estamos identificados com esse corpo material, isso que se chama, né, o falso ego, que muitas pessoas perguntam, mas o que é esse falso ego? Então Krishna, no Bhagavad Gita, ele explica que o falso ego é a energia mais sutil dele, né? Então temos terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Nessa sequência nós falamos da energia mais grosseira, que é a terra, até a energia mais sutil da energia, né, material, que é o falso ego. De modo que quando você se identifica com esse corpo material, significa que o seu eu real, aquilo que você é de fato, estando em contato com essa energia do falso ego, que assim, ela é tão sutil, que o espírito se confunde ao entrar em contato com essa energia do falso ego, e por isso, né, nos identificamos erroneamente com um corpo, né, físico ou mental que não tem nada a ver com o espírito que nós somos. Entende? Então toda a ideia da nossa vida, né, vamos dizer assim, a vida espiritual, é que nós saiamos dessa energia sutil que está fazendo que nos identifiquemos com essa matéria e que fiquemos esquecidos da energia real que somos. Então, na verdade, esse falso ego, ele não é uma entidade assim que existe, né? O falso ego ele é uma energia que dá uma interpretação errada ao eu real que nós somos. Entende? Isso é produto de meditação para sairmos logo dessa ignorância. Falso ego, né? Falso ego é o ego falso, o ego ilusório. Ele em si, ele só pode existir, né, como um falso ego, porque o eu real, aquilo que somos, está, né, impregnando com uma consciência equivocada essa energia que é a mais sutil de todas. A energia do orgulho, né? A energia que faz você se localizar dentro desse corpo material, pensando que a pessoa que você é o corpo material, e daí você passa a querer desfrutar dessa energia material e possuir as coisas, ter essa ambição de possuir as coisas que pertencem a Deus, não pertencem a você, né? Quando você pensa assim, isso pertence a mim, você não está falando com o espírito em lucidez espiritual. Você está falando como algo identificado erroneamente com essa matéria. Entende? Temos que lembrar disso. Quando você também está querendo desfrutar dessa energia material, não é o espírito, é o corpo falso identificado. O falso ego que quer desfrutar desse mundo material, e Krishna explica no Bhagavad Gita que isso se chama luxúria. Luxúria é almejar ao máximo o gozo dos sentidos.
entende? Então você quer desfrutar essa matéria assim incessantemente, e você tem feito isso vida após vida e continua infeliz, porque o falso ego, ele em si, ele não existe. Ele é um espelho assim do eu real que esqueceu da sua posição real, da sua identidade verdadeira. É isso que Krishna, por exemplo, no Bhagavad Gita, logo no início, né, no capítulo 2, Krishna ensina a Arjuna a ele se posicionar no espírito antes dele querer falar de vida espiritual. E aí, quando você tem a concepção de que você não é nada disso que você pensa materialmente, naturalmente você adquire, né, a qualidade ou a potencialidade para seguir sua vida espiritual. Porque como você pode viver espiritualmente se você está se identificando com esse corpo material ou com essa mente, né, sutil, ou porque está imerso, né, nesse falso ego? Esse falso ego aí é que dá as diretrizes para os modos da natureza manifestar tudo nesse mundo material. Entende? A coisa mais importante nesse mundo, chamado aquilo de vida espiritual, é você viver sempre consciente do espírito, daquilo que você é. E Krishna no Bhagavad Gita, ele diz, né, porque Krishna é Deus. Então Deus fala, vocês, como espíritos, são partes integrantes de mim. Quando vocês entenderem que vocês não têm nada a ver com esse mundo material, que é só um sonho, uma ilusão, e assim vocês saírem dessa energia chamada, né, falso ego e imergirem nos pés de lótus de Deus, aí vocês restabelecem a conexão verdadeira da alma, do espírito. É só isso que temos que entender, não precisa de muita filosofia, né, de muita assim, atividade religiosa, rituais, regulações, porque a partir do momento que você está vivendo em Deus, quando você transcendeu a sua mente que estava, né, contaminada pelo falso ego, então você chegou no ponto ideal da realidade. Mas você tem que trabalhar isso aí na sua vida, né? Isso é a prática espiritual. Tem que estar lembrando constantemente de Deus. E daí tocando novamente na tecla, né, que eu sempre falo, Krishna, Deus, ele está falando, pensa sempre em mim. Deixa que eu vou cuidar da sua vida, eu já sei o que você quer, antes de você pedir, eu já sei o que você precisa, antes de você solicitar. Porque Krishna não está interessado que o espírito, né, continue aqui iludido nesse mundo material. Porém, Krishna ele é tão bondoso que ele nos dá o livre-arbítrio de todos os dias acordarmos e nessa forma humana podermos perceber que somos algo diferente desse contexto, desse cenário, né, de sonhos que estamos vivendo aqui numa situação mental caótica, né, com a inteligente sempre em devaneios assim, de coisas que não tem nada a ver com a realidade transcendental. Krishna ele está falando no Bhagavad Gita que é muito raro uma alma se render a ele, porque os encantos da natureza material são tão poderosos, né? Essa energia do falso ego ela é tão assim sutil que você não consegue sair dessa mesmice de identificação contínua com essa energia material e com esse corpo físico, mental, né? Até mesmo os semideuses, né, seres com consciência mais avançada, eles estão se identificando com aquelas formas superiores, né? Tem muita gente aqui no planeta Terra que
pensa assim, eu vou abandonar esse corpo físico e vou para os mundos celestiais e lá eu vou ter um corpo sutil, de desfrute, maravilhoso, tudo na minha vida vai ser perfeito. Mas enquanto você não entender que esse corpo celestial também é um corpo ilusório, apesar de todas as condições assim excelentes no mundo superior, como é o mundo dos semideuses, né, dos anjos, de todos esses seres, apesar de tudo lá ter uma perfeição de sociedade, de comportamento, de moralidade, ética, né? No final, como isso não é a realização última do espírito, isso aí vai ser apenas um crédito de desfrute que você obteve, né, por fazer algumas coisas na sua encarnação anterior, mas no final vai terminar. E você vai ter que voltar de novo para esses padrões, né, do planetas intermediários, que aqui é que se faz o trabalho de evolução. Não fiquemos muito envolvidos com a dualidade desse mundo material. Não precisamos ficar felizes porque nos acontecem coisas agradáveis e também não precisamos ficar sofrendo porque estão acontecendo coisas, né, desagradáveis. Coisas agradáveis e desagradáveis nesse mundo material são coisas passageiras. Assim como quando você tem um sonho bom, né? Ou quando você tem um pesadelo, independentemente do seu sonho, quando você despertar, não vai fazer nenhuma diferença, porque foi só um sonho. Entende? Então, nesse mundo de vigília, tudo isso aqui é um sonho também. E às vezes você vai ter um pesadelo na sua vida, às vezes vai ter um sonho bom, maravilhoso. Tudo isso aí é o karma, né? Karma bom, o karma ruim. Na verdade, você está sempre colhendo o que você semeou. Isso é que nos tranquiliza, né? A pessoa que tem um conhecimento mais avançado, ele não está preocupado com o que está acontecendo na vida material dele, porque ele sabe que tudo isso, paciência, ele que plantou numa vida passada e agora ele está colhendo. Mas o espírito que é esperto espiritualmente, que realmente buscou a instrução de Deus, que está meditando em seu coração de uma forma bem profunda, pedindo assim em oração para Deus se revelar para ele, essa pessoa, ela tem aquilo que se chama, né, a palavra certa é contentamento. Ela tem contentamento, ela sabe que não adianta ficar lutando pelas coisas materiais, nem ficar com essa ansiedade de perder as coisas, porque tudo isso aí já está sob o controle da providência divina. Não tem como você escapar daquilo que você fez de uma maneira insensata, de uma maneira ignorante na vida passada. Mas aí Krishna, né, e até o Cristo mesmo fala, se você se rende a essa força divina que está presente no seu coração e passa a viver nesse contexto material, dentro desse mundo material, então tudo na sua vida vai ficar, né, como falar, o fardo vai ficar leve, a carga vai ficar mais suave. Entende? É igual uma pessoa que tem, por exemplo, a consciência espiritual e vai no enterro, né? A pessoa que não entende que aquilo ali é só uma carne, que o espírito que estava ali já não está ali, já partiu e segue o seu processo kármico de evolução. Então o espírito consciente está ali no enterro, mas ele não sofre. Mesmo que seja uma pessoa querida, ele não está nessa agonia de perda, eu perdi alguma coisa. Ele olha ali e fala, bom, o tempo daquele espírito foi esse para as experiências nesse planeta Terra e ele foi embora. Entende? Então, você se observa também nesse mundo, você quando vem coisa ruim ou boa, ou até mesmo na hora da sua morte, você não está mais assim preocupado, porque você está consciente de Deus, você está consciente daquilo que você é. Ou seja, você superou essa identificação com o corpo que é oriundo da energia do falso ego,
que é a energia mais sutil aqui dentro desse universo, que cria, né, que dá a possibilidade exatamente desse esquecimento de Deus. O falso ego faz com que você se sinta uma pessoa, né, nesse mundo, esse corpo, né? Na verdade, a pessoa, o espírito é uma pessoa eterna, assim como Deus, né, Krishna, é uma pessoa suprema e eterna. Só que você começa a pensar que essa máquina biológica, esse corpo físico, é uma pessoa, mas não é uma pessoa. A pessoa é o espírito. Entende? Então o falso ego, ele faz isso. Ele faz você essa confusão espiritual. E é isso que Krishna, quando vem a esse planeta, ou quando seus devotos puros se manifestam, né? Eles vêm falar isso, de que adianta você ganhar esse mundo todo na ilusão do falso ego, se você vai perder a sua alma. A alma que está dando vida a toda essa historinha, a todo esse cenário onde você se identifica falsamente com a energia material e tenta, né, desfrutar dessa energia, ou tenta conquistar, né, possuir, ou então você fica um cara violento, assim, irado com as pessoas porque nada está acontecendo conforme, né, você quer, ou porque outras pessoas têm aquilo que é o seu desejo de possuir, mas você não consegue, aí você fica com muita raiva das pessoas, e daí você pode entrar em artimanhas de enganação, de manipulação, tudo para conseguir aquilo que é uma tremenda ilusão. Aí quando ouvimos falar assim, os senhores do mundo, essas pessoas que estão dominando o planeta, então essas pessoas são as que estão assim, mais iludidas, né? Mais iludidas. Por isso é preciso despertar para o espírito o mais rápido possível. Essa era de Kali Yuga, como a gente estava falando no começo, é a chamada era da hipocrisia e da desavença. O que é a hipocrisia? Né? O que é isso? O que é isso? Então, a hipocrisia significa que você está sendo aquilo que você não é. Na verdade, além de você se iludir com o corpo material, você está criando uma imagem nesse corpo material de algo que você não é autenticamente na sua performance natural de ser. Está entendendo? Então você quer criar um tipo de personalidade nesse mundo que é para obter vantagens. Dessa forma, assim, né? Hipócrita. Então, Deus, por exemplo, ele não é hipócrita. Ele vem aqui, ele se manifesta como a verdade absoluta, fala diretamente o que ele é, executa os seus passatempos, né? Dá suas instruções perfeitas e volta para o mundo espiritual e espera que dentro do nosso livre-arbítrio, né, com todo esse material que está presente no mundo, nós pelo menos possamos, né, fazer um mínimo para atingir essa posição real do que somos. E isso, quando estamos aqui nesse mundo material, se transforma em serviço devocional a Deus. Servindo, né, espiritualmente, com essa consciência completamente convicta do que somos. Isso também se chama autorrealização. Você vai realizar aquilo que você é. Então, não tem como, dentro dessa sabedoria, você não se situar na posição de servo amoroso eterno de Deus. E se você entende que Krishna é Deus, conforme ele se revela, né, nas principais escrituras do Bhagavad Gita e do Srimad Bhagavatam, e você já está nessa consciência espiritual, já saiu dessa hipocrisia do falso ego, então você se ocupa nesse mundo a serviço de Deus. Algo assim completamente natural, né? Todo mundo nesse planeta Terra, ou em todo o universo, deveria se tornar servo de Deus e agir em amor, querendo que a outra pessoa fosse feliz, que a outra pessoa tivesse, né, boas relações com Deus, assim, não importa.
O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é uma aglomeração de seres que vivem, né, nessa intenção de amar a Deus cada vez mais. Porque lá tudo é bem-aventurança, tudo é felicidade. O amor é a fonte da felicidade. Por isso que Deus, ele nos ama infinitamente, porque ele é infinitamente feliz nesse ato de amar a sua existência, da qual nós somos partes, somos a energia superior de Deus. Entende como isso é profundo, ele é íntimo e é simples de entender. Não precisamos aqui ficar hipocritamente, né, tentando manipular as religiões, as filosofias, a política, né, todo esse sistema assim, obscuro do mundo que estão sendo gerenciados por pessoas completamente ignorantes de sua posição espiritual, que têm medo, né, da morte, que estão tentando cada vez mais desfrutar e possuir desse mundo, explorando as pessoas. Não estão nem aí se elas estão felizes ou não. Elas simplesmente querem, né, se dar bem, vamos dizer assim. Então essa é a hipocrisia, né? Quando você usa o sistema assim, divino para manipular as outras pessoas para o seu benefício material. Essa pessoa vai receber o pior karma possível. E também os políticos que estão deixando as outras pessoas em misérias. O karma dessas pessoas é um karma nacional, nem é individual, é um karma coletivo. Então eles têm muito medo, né? Eles têm muito medo disso. Eles evitam a cultura espiritual, ou negligenciam, ou tentam assim, dissimular o conhecimento espiritual, porque eles têm medo de aceitar essa verdade de que eles estão, vamos dizer assim, fritos, né? Que eles estão assim, perdidos. Como Krishna diz no Bhagavad Gita, essas pessoas estão descendo rumo ao inferno, aos planetas infernais, onde o espírito vai sofrer assim, de uma tal maneira que, para ser burilado e limpo, né, vai sofrer terrores. E para que ir para esses lugares, né? Por causa de um tempinho de nada aqui nesse planeta Terra, nessa forma humana, né? Vamos dizer assim, 100 anos, assim, que vamos dar um tempo aí considerável. As pessoas, por causa desse tempinho, que é quase nada dentro da eternidade, eles vão depois ficar milhões e milhões de vidas num lugar onde vão ter assim, terríveis sofrimentos. Então isso não faz sentido. Se você agora está nessa forma humana, tente usá-la da melhor forma possível, nesse pequeno tempo que nós temos aqui, né? Porque o tempo dessa era que está entrando agora está acelerado. Esse tempo está reduzindo o nosso tempo. Quanto mais rápido nos entregarmos à suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, melhor será para nós. Então não adianta você se enganar a si próprio, porque isso é hipocrisia. Por isso essa é a era da mentira, da falta de verdade, da irreligiosidade, né? Aqui não tem a espiritualidade porque é um jogo assim, absurdo de pessoas tentando manter os seus sonhos, que são sonhos, né? Todo mundo quer criar um sonho agradável. Assim, eternamente eu quero viver um sonho agradável aqui nesse mundo material, mas não existe isso. O mundo material é de dualidade, tem pesadelos e tem, né, sonhos bons. Essas pessoas que vão para os infernos astrais, umbrais, né, planetas infernais, é o pesadelo declarado por causa dessas ações que elas estão fazendo agora nesse mundo, nessas formas humanas, sem nenhum interesse em cultivar a vida espiritual. Mas é assim que os espíritos são, né, burilados, eles são purificados, né, no fogo
desse mundo material que nada mais é do que o mundo da morte, né? Mrityuloka é chamado esse mundo, assim. Aí a gente vê aquela figura, né, de Krishna, quando ele conta para... Quando Arjuna tem a visão universal, ele vê assim todo mundo, né, entrando na boca de Krishna, e Krishna, né, de Vishnu, ele tem aquela boca cheia de fogo, engolindo todo mundo, demônios, semideuses, não importa, né? Então quando Arjuna olha assim, Krishna fala: eu sou a morte personificada, eu vim aqui para devorar todos esses seres que não estão querendo seguir o meu plano de amor. Porque tem que ter uma reação, é natural, né? Ninguém pode fazer algo nesse mundo aqui escondido de Deus. Na lei de Deus, você não pode escapar. A lei de Deus, ela está em cada átomo, em cada vibração que você tem na sua mente, no seu coração, na sua fala, né? No seu agir. Tudo isso está sendo contabilizado dentro de um padrão de energia universal. Essa é a simples lei de Deus. O que você faz, você recebe. Então não fica preocupado com o que os outros estão fazendo, que os outros são maus, que os outros fazem tudo, né, injustamente, assim. Não importa, eles vão ter o resultado da vida deles. Você tem que se preocupar em estar rendido a Deus no seu dia a dia, seguindo o processo espiritual dessa era de Kali Yuga, que é cantar os nomes de Deus, né? Qualquer um, não precisa ter uma religião para cantar o nome de Deus. Até mesmo, né, Jesus, né, ele falou, né, santificado seja o vosso nome, já ensinando o processo. E esse nome, Chaitanya Mahaprabhu, ele revelou aqui para nós, né, como o Mahamantra Hare Krishna. Mas Deus, ele tem milhões de nomes que você pode cantar, glorificar, porque o que importa realmente é esse sentimento ávido de voltar para Deus, de amar a Deus, né? Então, quando o Mestre Cristo, que é um querido, adoro, né? O Mestre Cristo diz, busca em primeiro lugar Deus e sua justiça, significa a justiça de Deus, ou seja, todo o universo, ele é baseado na frequência do amor divino. Por isso Chaitanya Mahaprabhu, no primeiro verso do Shikshastaka, ele está falando, nós vivemos num oceano de bem-aventurança espiritual. Toda a problemática, toda a miséria, todo o medo, né, tudo isso está dentro da sua mente, mas não na existência de Deus. Quando você se situar no espírito realmente e se conectar com Deus dentro do seu coração, nessa atitude de real querer voltar para o mundo espiritual, ou de realmente querer se tornar um servo puro de amor nesse mundo, então você vai sentir que você vive num oceano de bem-aventurança, porque Krishna, ele vai te dar todas as facilidades para você voltar para ele. É isso que Krishna quer. Krishna não quer que você seja um hipócrita, que você fique jogando com a sua imagem, né, de santo, eu sou uma pessoa erudita, eu sou uma pessoa pura. Mas que pessoa é essa que é santa e erudita? Esse corpo material, entendeu? Esse corpo material, ele é um caco de vidro que vai ser jogado fora daqui a um tempo. Mas o espírito não. Quando você realmente estiver na consciência espiritual, vai ser o seu fluxo amoroso, vai ser natural. Você vai dizer a verdade para as pessoas. Não vai ficar dissimulando para falar a verdade só para atrair a simpatia de outras pessoas, ou para querer que elas sejam seus discípulos, ou para manter uma instituição assim de alto nível, com doações, porque você está manipulando, né? Então, quando você se torna realmente uma pessoa de pureza espiritual, você explica a autoridade de Deus sem forçar a barra de nada, sem esperar nada de ninguém. Tudo que você tem que fazer é se situar.
no espírito e deixar Deus agir na sua vida. Então essa é a justiça de Deus, né? Quando você busca Deus em primeiro lugar e a sua justiça, você entende que ao estar situado nesse amor por Deus, a sua vida ela se torna justificada ou harmonizada, né? A gente pode usar isso, a palavra justiça, harmonizada com a energia espiritual, com esse oceano de bem-aventurança, e você começa a compreender que Krishna ele passa a fazer arranjos na sua vida, ele controla tudo na sua existência, as pessoas que estão se aproximando de você, seja de uma forma positiva ou negativa, você começa a ver que tudo aquilo é uma experiência que Deus está te dando para aprimorar o seu serviço devocional, para você ter um nível de inteligência onde você possa se capacitar a passar da melhor forma possível o conhecimento, a sabedoria que Deus trouxe para nós. Quando Krishna vem a esse mundo material, todo mundo pensa que ele é um ser humano, né? Porque nós somos feitos, né, imagem e semelhança de Deus, o ser humano, né? Então Krishna também tem uma forma parecida com a do ser humano, porém a forma dele é absoluta. É isso que você vai chegar a entender um dia, o que é uma forma espiritual completamente suprema e absoluta, né? Em plenitude de existência, consciência e felicidade. Isso é Krishna e nós somos partes integrantes dele no espírito, né? Esse espírito que você tem uma forma também espiritual. E lá no mundo espiritual, essa forma é como essa forma humana, só que é uma forma espiritual. Isso que você tem que entender, que essa forma humana é só um reflexo, mas né, da forma original, espiritual, mas que essa forma humana, essa que você está vendo aqui agora, é só um boneco de carne, né? São átomos, né, amalgamados pela sua consciência, que atua na sua mente, que projeta um mundo na qual esse corpo ele é o centro da sua mente, que está tendo essas experiências, né, oníricas, né, como se fosse um sonho no qual você está você está relacionado com essa energia do falso ego que faz você esquecer a sua posição espiritual. Se você entender isso, você vai entender quando o Cristo falou: vós sois deuses. Imagina o poder que você tem de estar manifestando essa forma humana e criando tudo em volta dela. Você tem esse poder. De modo que o sistema de trevas, ele quer que você esqueça que você é um espírito. Ele quer que você se identifique com esse corpo material e com o sistema que te manipula. Mas a partir do momento que você se rende a Krishna e você se situa na posição espiritual, você sai fora desse sistema, né? Que nos cinemas o pessoal chamou de Matrix, né? Krishna chama de Maya. Isso é fundamental saber. E aí você poder estar vivendo a sua vida assim, completamente em paz, né? Vendo as coisas com equanimidade, entendendo que cada energia, né, tudo são constituídos por átomos que tomam forma através da sua consciência. Porque se você não tivesse nesse corpo material, você não poderia ter valores, né, em relação ao mundo material. Você poderia, os sentidos não atuariam sem a sua presença nesse mundo, nesse corpo físico, né? E a superalma, Vishnu, Deus, ele também está dentro do seu corpo, mantendo tudo aquilo que você quer criar, manter e destruir com a sua consciência. Então Krishna é um amigo assim, muito legal, ele é muito legal. E por que não criar um mundo divino? Entende? Porque se você está no falso ego, imagina, é só energia ruim. Falso ego é você achando que você é o centro do mundo, que você é o dono de tudo, que você acha que você é capaz, que você pode conquistar esse mundo material, que você vai obter muitas riquezas, mulheres, vai fazer muitas festas,
e, né? Assim, algo estúpido para quem está situado no espírito. Mas, como a gente diz, nesse mundo material há níveis e níveis de evolução de consciência. Às vezes tem seres que estão saindo, né, da forma animal e entrando na forma humana pela primeira vez. Então aquela forma humana ainda tem uma consciência bem animalizada. E tem seres que já estão assim vivendo várias experiências na forma humana e atingiram um ponto de consciência maravilhoso que já estão quase, né, se conectando totalmente com Deus. Esse ponto de contato, né, na religião cristã se chama o Cristo, né? Por isso que São Paulo falou, Cristo em vós, esperança de glória. Então, quando você se conecta com Vishnu dentro do seu coração, você atinge o estado de Cristo. Você cristifica ou krishnaiza ou prabhupadaiza a sua vida. E aí você passa a ser uma pessoa que, por amor, leva esse conhecimento para as pessoas. Você leva a sua luz, né? Como está lá na Bíblia, né? Um candeiro de luz não se bota debaixo, né, de uma coisa que o esconde, mas ele é colocado no alto da montanha para que sua luz possa servir de referência, né, para a pessoa que está caminhando na escuridão. Porque você também tem o livre-arbítrio de, tendo autorrealização, também se isolar, né? Eu não quero saber do mundo mais. A gente até leu agora uma história no Srimad Bhagavatam, capítulo 11, sobre o Avaduta, né, que falava ao rei Nimi sobre várias experiências que ele teve com os elementos naturais aqui do planeta. E ele deu o exemplo do Piton, né, que o Piton ele é uma cobra que fica parada e espera, se vier comida ela come, se não, não come. Então quando passa um bicho assim ela ataca e come. Então dessa maneira assim, tem pessoas que estão assim bem avançadas espiritualmente, mas não têm essa vontade de ir para o mundo ou se envolver com pessoas, porque ele vai perder aquele estado de bem-aventurança. Mas Krishna explica que ele gosta daquelas pessoas que, né, vão à labuta. Isso é um serviço devocional. Krishna fala, eu quero muitos servos falando sobre mim, passando meus livros, né, fazendo com que as pessoas despertem com uma lógica simples, né? Por exemplo, uma lógica simples. A pessoa fala assim, qual é a diferença entre um corpo material vivo e um corpo material morto? Isso é lógica simples. A pessoa fala, pô, deve ter alguma coisa ali que está fazendo o corpo material ficar vivo. Não é assim? A lógica é simples. Eu não falei que é o espírito, mas você entende que agora, se você está me ouvindo agora, é porque algo aí nessa máquina biológica está tendo a consciência auditiva, né, interpretativa, racional do que eu estou falando, dentro dessa lógica. Mas se seu corpo estiver morto, quem vai ouvir essa palestra? Né? Quem vai ouvir? Então, lógica simples. Temos que levar para o mundo essa performance. Então essa era é cheia de pessoas, né, hipócritas. Essa é a verdade. Pessoas que não querem saber de Deus, mas que fazem imagens de religiosos, de espiritualistas, de mestres espirituais, de gurus, de políticos assim importantes ou médicos, chamando, né, clamando a ele. Até essas pessoas, Krishna fala assim, bom, essa pessoa eu considero santa que pelo menos ela está lembrando de mim, né? Então, mas no final Krishna ele fala que o sábio, né, o devoto que realmente está simplesmente buscando conhecê-lo e se render a ele, esse é o mais elevado de todos. Então temos que ser sábios, sair da hipocrisia, porque hipocrisia é falso ego. Você viver como algo que você não é. E ainda criar condições imaginárias para enganar os outros. Então você perde a espontaneidade.
você se torna uma pessoa triste, porque imagina, a pior coisa é você viver mentindo sobre você mesmo, e você não pode se enganar. E aí a pessoa quer enganar Deus também, que está dentro do coração dela. Então Deus deve morrer de rir disso, né? Fala assim, poxa, coitada dessa alma, né? E daí se fala nas escrituras que quando a gente encontra um mestre espiritual, alguém iluminado, que está nos dando a consciência espiritual, mesmo que seja um conhecimento simples, esse é o encontro assim, mais importante na vida de qualquer pessoa. Porque você se tornou um servo da luz e você vibra a sua luz de uma forma espontânea, e as pessoas, ao ouvir quando você falar, vão receber a sua energia de verdade daquilo que você está vivendo. Então esse mundo você tem que ser verdadeiro com aquilo que você é, o espírito, e você tem que ouvir as instruções de Deus e seguir esse processo de purificar a sua mente desses condicionamentos e contaminações que fazem, né, que dão base para você se tornar cada vez mais hipócrita, vida após vida, e ir para os planetas infernais, para os umbrais, sofrimento, assim, não faz sentido isso. Por isso essas palavras vêm para dar um alerta. Se você até hoje não fez nada em relação a Deus, então faça a partir de agora, né? Antes tarde do que nunca. Deixe de criar uma máscara para o mundo, de ter vergonha, né? Ou eu não posso. Não, seja um devoto. Fale em nome de Deus. Leve a luz. Né? Coopere com os seres angelicais, essa hierarquia espiritual que está trabalhando aqui no planeta Terra, nessa humanidade. Porque esse planeta aqui não é um planeta ao léu, assim, que está acontecendo, que Deus deixou aí, então nós vamos ter que nos virar, e aqui está tudo ruim. Não tem negócio de ruim. Tem que as pessoas querem manter as suas ignorâncias, os seus sentimentos hipócritas. Né? Então a maior hipocrisia é quando você não se rende a Deus, sabendo que você tem que se render a Deus, mas porque você está numa zona de conforto, com certo medo de que o sistema possa te né, trazer mais sofrimento, mais dor, mais medo. Então você perde a sua alma para viver nesse mundo que é um mundo de sonho, de ilusão. É isso que eu estou querendo colocar aqui. Não faz sentido. Então a era de Kali Yuga também diz, né, que é a era das desavenças. Estamos sempre brigando por qualquer coisa, porque o falso ego ele é terrível. Né? O falso ego ele é o centro do mundo. Krishna não é o centro do mundo. Krishna ele é Deus que está lá em algum outro lugar, e que aí de vez em quando você faz umas orações para ele, né, para conseguir realizar os seus objetivos materiais. Ou você vai na igreja lá onde a pessoa... se você adorar lá o Deus lá, ele vai te dar assim, sucesso, material, fama. Ou então você faz uma mandinga aí, tem uns negócios de encruzilhadas, e que aí você faz uns trabalhos aí, seres espirituais, ou até mesmo semideuses, né? Você começa a adorar esses seres para barganhar coisa material, né? Isso é outro lado da hipocrisia também. Então, o falso ego, ele se acha assim, mais poderoso. Né? Então, Deus está em segundo plano e ele está em primeiro. E aí, quando várias pessoas se acham, né, super poderosas, imagina, cada pessoa nesse mundo quer ser o senhor das outras pessoas, quer ser o dono, quer ser o patrão, quer ser o bambambam, o que sabe mais, o mais erudito, eu que sou o mestre espiritual, eu que sei de tudo, né? Então, imagina, se cada pessoa for um centro de falso ego, imagina, é só desavença, seja a nível individual ou coletiva. Por isso existem tantas guerras, né? Tantas mortes assim, que não fazem sentido, assim, tantos crimes assim que você chega a falar, uau, né? Matando assim vários seres vivos, né, em matadouros, assim, tipo assim, eu sou um ser humano, eu sou superior, né? Tudo isso é falso ego. Eu sou o centro, então eu posso matar os outros animais porque eles são inferiores à minha forma.
Então o falso ego, ele faz você se tornar um falso Deus. Essa é a verdade. O falso ego, ele quer ser Deus. E o espírito precisa se libertar disso, só disso. E quando você está no espírito, naturalmente você vai desenvolver compaixão, você vai entender que um único mundo perfeito, que é possível de ter harmonia, é um mundo onde Deus é o centro da existência. Todo mundo vivendo como um servo de Deus, adorando o Senhor Supremo, tornando-se um devoto de Deus, prestando respeitos, né, ao Senhor, e também vendo Deus dentro do coração de todo mundo, entendendo que todo mundo é um espírito, que é uma parte integrante de Deus, que está num determinado nível de evolução dentro desse planeta. É a única possibilidade de acabar com conflito, né, com guerra, com desacordos, com manipulação, entende? Então não é o falso ego que é o centro do mundo. Você não é o centro do mundo. Entende? Então Deus é o centro da existência, é o centro supremo, né? Krishna, ele é o centro supremo de tudo. Aqui no universo, Krishna, ele se expande como Vishnu, e Vishnu é o centro do nosso universo. Só que esse Vishnu é uma expansão, é uma centelha mínima da expansão pessoal de Krishna. Ele explica isso no Bhagavad Gita, né? Que ele fala assim: com a diminuta centelha da minha expansão pessoal, eu entro no universo, e o universo se torna o meu corpo de manifestação. E eu manifesto tudo isso aí que você está vendo, as coisas maravilhosas, né? Tanto nas dimensões mais sutis, quanto nas dimensões mais grosseiras. Então Deus é maravilhoso. E por que não se render a Deus? Quem é você? Quem é você? Pensa assim: quem sou eu para estar querendo sair fora da minha posição espiritual e ficar se identificando com um monte de carne, de um corpo biológico que é cheio de problema, né? Que tem velhice, tem doença, tem uma porção de coisa, e mesmo que você tenha riqueza, o seu mundo se torna, né, algo assim totalmente, né, agitado, ansioso, e todo mundo em cima de você, se interessando pelo seu dinheiro, aí todo mundo te adulando, te elogiando, porque você tem dinheiro, porque você foi mal, porque você explorou todo mundo, porque você não está nem aí interessado para nada. E aí as pessoas agora, nessa Kali Yuga, estão almejando cada vez mais e mais, e ninguém quer saber de Deus, e aí fica essa atmosfera pesada, escura. Isso é Kali Yuga, isso aí tudo está descrito lá no canto 12. Eu já falei esse canto todinho aí lá na internet, vai lá, estuda lá. Então as pessoas estão vivendo assim, desavença, né? Você tem desavença até com você mesmo. Porque imagina, a pior coisa que tem é você viver na mentira que você está criando para você. Mesmo que você tenha conhecimento espiritual. Essa é a maior desavença, né? Sua vai ficar sempre com baixa estima. Então você tem que entender, renda-se a Deus, e Ele vai trazer para você o que você precisa, né? Vai manter o que você já tem. Isso é tão simples entender, que se você depende de Deus, mas estando situado nessa consciência amorosa com Ele, você recebe nessa vida material tudo o que você precisa, né? Como Cristo fala, né? Vocês são homens de muito pouca fé. Olha lá os passarinhos lá nos ninhos, né? Estão vivendo aí sem ambição política, econômica, nada, mas todo dia eles estão recebendo a sua provisão necessária para viver, e estão cantando alegres, estão seguindo o seu processo de evolução. E depois ele fala: olha lá as flores de lírio, né? Lindas, perfumadas, né? Com toda a beleza exuberante de Deus. Então eles se vestem melhor do que esses reis, né? Reis assim. E Deus fala assim: então eu também vou trazer vestimentas para você. Então ele fala assim: olha a natureza, olha a vida, né? Sai desse falso ego que acha que é o centro do mundo, que rotula tudo, que tem preconceito, que tem ideais assim pessoais, que acha que a opinião dele que é a certa.
E aí você vive nesse mundo, e aí você vai desencarnar com essa consciência completamente perturbada, apegada, né, às coisas relativas a esse corpo material, e aí você fica voltando para esse mundo aqui, esse ciclo de nascimentos e mortes, né, que eles falam, né, intermináveis. Mas é interminável porque você não quer se dar ao luxo, né, ao prazer de estar um pouquinho com Deus dentro do seu coração de uma forma real, de uma forma espiritual. E quando você fizer isso, então naturalmente você vai sair dessa história, né, que fica se repetindo num loop infinito. Então, na forma humana, você tem que chegar nessa consciência de entendimento máximo e falar para você mesmo: eu não quero mais ficar nessa história. Chega de, né, miséria, chega de sofrimento. E se você tiver um karma bom, melhor ainda, usa seu karma bom enquanto você está colhendo coisas boas para ir na direção do divino, né? Quem está com karma ruim já está, a coisa está pegando fogo, está pesada. Cada vez mais hipocrisia e desavença para essas pessoas. Mas se você atingiu um karma bom, ou se você entrou em associação com uma alma, um devoto que está falando, né, acorda, desperta, sai desse sonho, então você realmente ouviu e aquilo entrou na sua alma e você entendeu: poxa, realmente eu sou eterno e agora eu estou nesse corpo temporário, e esse corpo temporário nesse mundo atual em Kali Yuga é um inferno em todos os sentidos, tudo desarmônico, tudo inseguro. Eu vou falar todo o Srimad Bhagavata para vocês, todos os versos, tudo eu estou colocando agora lá no meu YouTube, né, www.youtube.com/fogo108. Então você entra nesse link aí. Comecei a falar o canto 12, vou terminar o 11, depois vou falar o 10, depois vou para o canto 1 e depois eu vou falar todo o Bhagavata. Então esse conhecimento do Bhagavata é o conhecimento mais elevado no universo relativo, né, a falar sobre Deus. É o fruto maduro da árvore védica, né? A árvore védica é a árvore do conhecimento universal. E essa árvore deu um fruto que é o sabor mais saboroso, né? É o sabor mais doce dessa árvore, e esse fruto é o Srimad Bhagavata, que eu estou colocando aí. Então, pelo menos, né, você nem vai fazer esforço de ficar lendo, você fecha o olho, bota no ouvido e deixa a informação entrar. É assim que nossa mente é reprogramada para o divino, porque a vida toda a programação da sua mente tem sido para o medo, para a insegurança, para a miséria, para você achar que você é um falso ego, né? Que você depende de um sistema materialista para viver. Isso aí é o que entrou na sua mente. Então a gente faz o trabalho ao contrário, né? E até eu, principalmente, aprendo muito. Então quando eu estou lendo aqui, falando o Bhagavata, né, eu estou aprendendo assim, mais até do que vocês. Porque quando eu faço isso, Krishna ele fica muito satisfeito no meu coração. Porque esse é o serviço devocional que Krishna realmente quer que façamos, né? Por isso é muito importante, Srila Prabhupada falava, em distribuir os livros. Vamos distribuir esses livros que fazem com que a pessoa pense, que ela acorde, que ela analise logicamente a sua posição equivocada nesse mundo material. E daí prosseguimos, né? Prosseguimos e nunca tem fim. Essa aula que eu estou dando agora, a gente poderia falar aqui horas e horas, porque é tão interessante, né, falar do divino e isso dá uma autopercepção do que realmente somos, do que devemos fazer nesse mundo material. Ok? Então não vou me alongar muito, como sempre, essas aulas noturnas, elas acabam se tornando mais um bate-papo reflexivo, que eu acho bem bacana esse estilo de colocarmos, né, os assuntos transcendentais em questão, assim, sem estar assim, falando tantas coisas metafísicas, né, isso aí também tem, a gente pode falar em alguma aula, vamos falar a metafísica de Deus,
Mas sem delongas, né? O que Krishna fala é assim: eu quero que você pense sempre em mim e me ame e foque os seus sentimentos na divindade, né, que sou eu dentro do seu coração, e através dessa frequência vibratória de você estar sempre com Deus, né, em oração, em gratidão, o seu mundo vai tomando a forma dos seus pensamentos e sentimentos, que se forem espirituais ou divinizados, então o seu mundo material vai começar a reagir para trazer para você vai fazer todos os arranjos para você viver uma vida, né, em paz, feliz, de avanço espiritual e também de uma preparação natural para que a hora da morte, que pode ser a qualquer momento, né, quando ela vier, você esteja em paz. Volte para o mundo espiritual ou para qualquer lugar que Krishna quiser te manter, né? Porque às vezes Krishna gosta muito do devoto e quer que ele fique aqui no mundo material fazendo serviço devocional, pregando, né? E levando essa mensagem. E o devoto avançado que já está em Krishna já não se confunde mais com todo esse cinema material e continua a sua missão. Que o que vale é você estar em amor por Deus. Isso que vale, não precisa estar lá no mundo espiritual. Se você estiver lá, tudo bem. Se você estiver aqui, também, né? Contentamento, né? Contentamento, isso aí que é a palavra-chave para a pessoa que entendeu que o seu karma está sendo regulado pelo destino. Se você fez besteira na vida passada, agora, paciência. Nessa vida, pelo menos, né, coloque toda a sua energia na autorrealização espiritual. Então, a partir de agora, como eu falo sempre brincando, não, falando sério, comece a cantar o nome de Deus, comece a ouvir mais aulas espirituais, compre o Bhagavad Gita, que é o livro base, né, da vida espiritual, e aí também tem as aulas do Srimad Bhagavatam que vamos colocar, compartilha, né, seu coração, faz perguntas, né, qualquer dúvida, tudo, né, estamos aqui, o serviço do devoto é isso, é esclarecer, né, não que ninguém é melhor do que ninguém. A ideia de um devoto que é mais avançado é fazer que outra pessoa seja um devoto assim, tão avançado quanto ele ou mais avançado. E aí há esse trabalho junto, né? Por isso que Krishna fala, é o Sri Krishna Sankirtana. Todo mundo falando de Krishna, todo mundo combinando suas almas nessa energia amorosa para viver nesse mundo em paz, tendo Deus como centro e se preparando assim nessa lembrança, né? Para que as pessoas não desviem tanto a mente, né? Por isso que existem as instituições, os templos, são lugares onde as pessoas se encontram para manter essa vibração espiritual. E aí, Deus no comando, Krishna no comando. Não importa, quando você sentir a presença de Krishna, você vai entender que não tem mundo material, mundo espiritual, porque tudo isso aí é energia de Krishna. E se você está com Krishna, então é isso que importa, né? Você está em amor pelo divino, aonde for, com quem for. Então essa é a beleza da vida espiritual e eu espero que todos vocês um dia atinjam realmente esse estado de consciência e se sintam assim, né, animados a que todos aqueles aos quais Deus traz na sua vida possam receber essa informação e viver as suas vidas de um modo perfeito, né? Fazer a nossa vida perfeita como é a vida perfeita de Deus. Ok? Então agradeço muito a vocês por terem tirado esse tempo para ouvir essa aula, né? Desculpe aí se às vezes eu me alongo um pouco, porque há uma inspiração, né, no coração, sempre para deixar o maior número de informação ou um raciocínio lógico sobre a filosofia. Eu espero que nesse momento, nesse exato momento, você sinta a presença de Deus no seu coração. Entre agora em gratidão, né? Diga agora do fundo da sua alma, eu sou a gratidão por Deus existir, né, no meu coração, me acompanhando de vida em vida, para que eu possa ter essa consciência onde
irei me render definitivamente ao Senhor Supremo e ficar sob as diretrizes de seu puro amor supremo. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, a Gaura Nitai, ao Mahamantra Hare Krishna, a Srila Prabhupada e a todos os devotos reunidos. Haribol!